ler o salmo todo, viu, irmãos? Aí, se você tiver com algum problema de saúde, você pode ficar sentado mesmo. Se não tiver, fique em pé. Com efeito, Deus é bom para conhecer de coração limpo. Digo graças a Deus. Graças a Deus. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror? Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Glória a Deus. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Ó Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Ó Senhor, ela é alimento para as nossas almas. De modo reverente, nós agora nos posicionamos diante de ti e diante desta palavra que foi lida, a fim de que o Senhor, ó Deus, possa trazer consolo, refúgio aos nossos corações. Mas principalmente, ó Deus, que o Senhor traga edificação, exortação às nossas vidas por meio desta palavra. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe em cada coração individualmente, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em especial, ó Deus, trabalhe no meu ser, para que eu reconheça dia após dia a grandeza do Senhor, o poder que só vem do Senhor, a honra e a glória que pertencem somente ao Senhor. Cuida de nós neste momento, dá-nos, ó Deus, a atenção devida, para que a nossa mente esteja presa, prisioneira à tua santa verdade revelada nas Escrituras para nós. Cuida de cada um e que o Senhor, ó Deus, de modo profundo, possa trabalhar dia após dia em nossas almas, até que estejamos prontos para encontrarmos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode glorificar ao Senhor e se assentar. Glória a Deus. Obrigado. Irmão,
meditação da palavra do Senhor. É um salmo muito conhecido que nós acabamos de fazer a leitura. E o título da nossa mensagem é O Justo, o Ímpio e a Visão de Deus sobre Todas as Coisas. Vamos repetir assim: o justo, o ímpio e a visão de Deus sobre todas as coisas. Diga mais uma vez: o justo, o ímpio e a visão de Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Este salmo, irmãos, que nós acabamos de fazer a leitura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e isso não é verdade, né? Nós temos aí cerca da metade, ou um pouco menos da metade, dos 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia, que foram escritos por Davi. Todavia, nós estamos aqui diante de um salmo diferente, de um autor diferente, e o nome dele é Asaf, conhecido nas Escrituras pelo tempo do reinado de Davi. Asaf era levita, filho de Baraquias, da descendência de Gerson, que era filho de Levi. Interessante é que o levita, ele passou a ter uma associação com o ministério de louvor. E nós hoje, erroneamente, chamamos os nossos irmãos de louvor de levitas. Erroneamente. Por quê? Para ser levita, tem que ser descendente da tribo de Levi. Eu, particularmente, não tenho essa preocupação de saber se eu sou descendente judeu ou não. Porque antigamente as pessoas ficavam preocupadas, não, eu tenho que ser descendente judeu, porque o fato de eu ser descendente judeu já me traz a salvação por osmose. Está errado também. A salvação se dá pela pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 2, já não existe mais barreira de separação, que nos separe agora, colocando uns como judeus privilegiados, outros como gentios, isolados da presença do Senhor, porque Cristo agora nos uniu, nos tornando um só povo, a sua igreja. Glória a Deus! E se nós somos igreja do Senhor, irmão, a descendência que nós temos que preocupar em ter é a descendência do novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os nossos irmãos são chamados de levitas, como eu disse erroneamente, porque existe uma associação com o ministério de louvor que Davi estabeleceu no período do seu reinado, dentro do tabernáculo, para que o louvor fosse cantado continuamente, durante 24 horas por dia. Obviamente, irmãos, alguém tinha que estar lá para cantar. E a conclusão óbvia a que chegamos é que naturalmente deveriam ser os levitas, afinal de contas, esta era a única tribo sem herança de terra dentre as 12 tribos de Israel, e essa tribo era responsável por cuidar e administrar as atividades santas, ou as atividades eclesiásticas, que hoje seria, no caso, a igreja. Então, por isso eles eram chamados de levitas. Mas dentre os levitas eram retirados os sacerdotes. Dentre os sacerdotes era retirado o sumo sacerdote, que oferecia sacrifício no santuário de Deus uma vez por ano em favor do povo. Portanto, a função dos levitas está muito além de cantar hinos de louvores ao Senhor, apesar de essa associação estar muito presente nos nossos dias de hoje, de chamarmos os nossos irmãos que ministram o louvor de levitas. Se nós fôssemos pegar friamente a respeito do que diz a palavra, para fazermos uma associação entre os levitas do Antigo Testamento e alguém na igreja hoje, sabe quem seriam os levitas? Todos nós. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos constituiu, não apenas reis, mas também sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Então, se nós somos sacerdotes que assistimos diante do trono de Deus, todos nós seríamos os levitas de hoje. Mas voltando ao texto, falando de Asaf, o levita, ele foi nomeado como responsável pelo louvor no período do reinado de Davi. Isso encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 16,
versos 4 e 5, e juntamente com ele estava Etan e Emã, que eram os 3 que lideravam os louvores. Depois, nós não sabemos quanto tempo durou Asaf nessa liderança do louvor, mas a Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 25, que a sua família deu continuidade a essa liderança do ministério de louvor dentre os levitas no período dos reis. Ele tocava símbolo, que é um instrumento de metal, né? Dois pratos que se batem um no outro para formar um som, que era tocado juntamente com a harpa, e ele escreveu alguns dos salmos que nós temos na Bíblia. Ele escreveu o Salmo 50 e também do Salmo 73 até o Salmo 83. Todos esses salmos são de autoria ou de Asaf ou de sua família. Qual é a importância disso que nós estamos falando, irmãos? Nós estamos falando de um homem que era um adorador na presença de Deus. Nós estamos falando de um homem que tinha um nível de intimidade com o Senhor e de compreensão do culto de modo profundo. Todavia, quando nós vamos para a leitura de todos os salmos de Asaf, não é apenas este Salmo 73, nós vamos nos deparar com um questionamento deste adorador. Nós vamos nos deparar com um questionamento que não é um questionamento espiritual, mas faz parte da vida espiritual de qualquer homem de Deus. O problema é que o questionamento de Asaf, ele não era só de Asaf. Nós vamos encontrar esse questionamento também no livro de Jó. Nós vamos encontrar esse questionamento no coração dos amigos de Jó. E nós vamos encontrar, infelizmente, esse questionamento ainda nos nossos corações hoje. Por isso, existe uma necessidade tremenda de nós meditarmos na palavra de Deus a respeito do que a Bíblia tem para dizer para nós. Porque, querendo ou não, irmãos, nós somos confrontados pela nossa carnalidade, pela nossa natureza corrompida, dia após dia, e nós precisamos vencê-la. Fala bem, irmão. Amém. Muito bem. Que questionamento era esse que Asaf fazia? É um questionamento comum que já passou também pela minha cabeça por diversas vezes. Por que as pessoas... O Step funcionava em Venda Nova e eu tinha que pegar o ônibus para ir trabalhar, e aquela coisa toda, sair do serviço, entrava no ônibus aqui, no outro ônibus acolá, ia dar minha aula. Chegava lá, aula sexta-feira, o sinal batia 10h30. Eu era o único professor, irmão, que terminava a aula só depois que o sinal batisse. Quem tem aula com a gente aqui no seminário já conhece. É só quando o sinal bate que nós vamos embora, né? E para minha surpresa, quando eu saía do seminário, irmão, todas as luzes já estavam apagadas, o professor já tinha ido embora, os alunos já tinham ido embora. E eu passava por trás do terreno do seminário que dava na avenida onde meu ônibus passava. E eu me lembro que quando eu chegava assim na descida, o ônibus passava 10h35 e o outro só vinha 11h30. Meu Deus. E eu ficava lá no ponto de noite, lamentando, murmurando. Olha a canção que foi cantada aqui hoje, hein? E eu ficava lá, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou aqui no seminário dando aula para formar os obreiros do Senhor. Não é possível que o Senhor não está vendo o meu sofrimento, né? Não é possível que o Senhor não está vendo eu aqui na peleja, no escuro, tarde da noite. Amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Por que o Senhor não me dá um carro? E eu me lembro, irmãos, que no dia que eu mais reclamei, quando eu peguei o ônibus, desci no ponto, indo para minha casa, eu me deparei com um rapaz que cresceu junto com a gente na infância. Ele tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho. E esse rapaz abandonou os caminhos do Senhor ainda jovem. E ele entrou para o mundo do crime, irmãos, que foi uma coisa terrível na vida dele. Roubava, traficava, era terrível. E aí, por coincidência, nesse dia que eu mais reclamei, desci do ônibus, quando eu já estava perto de entrar na minha casa, eu encontro com ele. E ele estava com uma moto Twister amarela, parado assim. E ele bateu assim, ó, tá vendo aí, Arão? Comprei hoje, 0 km,
e paguei à vista. Ô irmão, mas na hora, você sabe, né? Eu não sabia se eu brigava com ele ou com Deus. Mas no meu coração eu fiquei tão furioso. E eu falei, tá vendo, Deus? Tá vendo? Não é possível que o Senhor não está vendo uma coisa dessa. Quantos de nós não fazemos esses questionamentos? O final da história eu conto para vocês em outro momento. Mas quantos de nós não questionamos por que as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, elas são capazes de alcançar coisas espetaculares em tão pouco tempo, e nós muitas vezes, irmãos, debaixo de muito suor, não conseguimos alcançar? Eu não quero passar a nossa mensagem hoje trazendo respostas para isso, porque eu quero fazer uma reflexão a respeito do justo, do ímpio e a visão de Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero dar um conselho importante que vem acompanhado de uma resposta para o seu coração. E eu quero que você preste atenção, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. O conselho como resposta que eu dou, sabe o que é, irmãos? Não existe na Bíblia, a não ser nos pensamentos equivocados de Jó ou dos amigos de Jó, e também no pensamento equivocado de Asaf, não existe na Bíblia nenhuma associação entre prosperidade material e intimidade com Deus. Quando as coisas estão bem conosco e a prosperidade financeira nos alcança, não significa que Deus esteja aprovando as nossas atitudes, o nosso comportamento, e muito menos não significa que nós somos íntimos do Senhor. A intimidade com o Senhor nada tem a ver com as possessões materiais, mas tem a ver com o que nós ouvimos o nosso ministro de louvor falando aqui nesta noite. As coisas eternas é que pertencem a Deus, elas não passarão, como está escrito em 1 João capítulo 2, verso 17, quando a Bíblia diz que, ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou a vontade de Deus, permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus envolve a nossa intimidade e a nossa espiritualidade, que ela pode vir acompanhada de uma prosperidade financeira ou não. Mas a medida que o crente tem que fazer da sua espiritualidade não é quão abastado ele está. Não é essa a nossa medida. Um crente não mede a sua espiritualidade ou a sua intimidade com Deus pelo bem material que o Senhor o concedeu ou o abençoou. Por isso, muitos no mundo estão enganados a respeito de Deus hoje, porque vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida abastada, e quando nós vamos falar do Evangelho do arrependimento, eles dizem, não, mas Deus está comigo, olha só o que Ele me deu. Deus me deu essa casa, Deus me deu esse carro, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquilo outro. De fato é Deus quem dá, de fato é Deus quem concede, mas não é esta a medida da espiritualidade daquele que foi chamado para a salvação. Amém? Então vamos analisar um pouco deste salmo que nós acabamos de ler. Primeiro, o justo olhando para o ímpio. Repita, o justo olhando para o ímpio. Mais uma vez. Como eu disse para vocês, Asaf, um homem de Deus, levita, separado por uma tribo sacerdotal para liderar louvor dentro do santuário. Ele agora é um justo diante do Senhor, com uma postura justa diante de Deus, mas agora ele vai olhar para o ímpio. Com a sua Bíblia aberta ainda no Salmo que nós acabamos de fazer a leitura,
Observe que ele inicia no verso 1, fazendo uma exaltação de louvor ao nosso Deus, dizendo que com efeito Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Amém. Então diga, o tempo todo Deus é bom. Mas Deus não é bom para qualquer um. Segundo Asaf, Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo, ou seja, para aqueles que são justos. Nós entendemos agora, pelo significado do Novo Testamento, que a justificação diante de Deus, ela se dá por meio da fé no sacrifício do Filho Jesus Cristo. Agora, observe que ele começa este salmo relatando o desespero em que ele se encontrou, pelo fato de quase se desviar da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, por fazer uma análise da vida do ímpio. Então, o justo, olhando para o ímpio, corre o risco de ter os seus pés resvalando no caminho. Por que razão, irmãos? Porque a compreensão que nós temos da vida, ela se limita àquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. A análise que nós podemos fazer de qualquer coisa da vida, ela está limitada àquilo que nos traz satisfação e experiência. Então, quando Asaf vai fazer uma análise ou dar uma olhada para a vida do ímpio, a sua limitação humana lhe põe numa posição agora que é uma posição de escorregar no caminho do Senhor. Normalmente o justo, ele é também inocente. O que é que uma pessoa inocente que a gente fala? É aquela pessoa que ainda não experimentou, não viu e nem participou das maldades da vida. Normalmente é assim que o justo é. E quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida, da justiça de Deus ali, naquela inocência, e eu vou ser um pouco até indelicado e dizer, vivendo feito crentes bobocas, como se a vida fosse um mar de rosas, e como se não existisse maldade no mundo. E nós achamos que todo mundo só faz o bem, e que todo mundo só quer também o bem da nossa família e da nossa casa. Muitas vezes é assim que vivemos, e era assim que Asaf vivia. Todavia ele resolveu experimentar com os olhos como era o caminho do ímpio. E sabe o que acontece, irmão? A sua inocência cai e ele se depara com uma realidade que lhe traz dor. Oi, irmãos, vocês já viram aqueles jornais, telejornais sensacionalistas, que querem amedrontar a gente a qualquer custo? Que a gente acha que está tudo beleza no mundo, que todo mundo é bonzinho igual a gente. Mas aí a gente resolve ligar nos... Como é que é o nome do jornal? Como é que é o nome daquele jornal lá de Atena? Cidade Alegre. A gente resolve ver o que o ímpio é capaz de fazer. Nós temos, ao mesmo tempo, uma inocência quebrada, mas também nós temos uma realidade dolorosa a enfrentar e a encontrar. Mas sabe o que mais salta aos nossos olhos? É que a maldade prospera. A gente começa a ver, irmãos, políticos que são maus, corruptos, continuam prosperando e rindo da nossa cara. A gente encontra pessoas que só querem o nosso voto em anos de eleição, como este ano é um ano de eleição. Nós encontramos diversas pessoas que já são pré-candidatas a vereadores da nossa cidade, pessoas que nós nunca vimos em época nenhuma, mas nessa época elas aparecem, continuam rindo de nós, continuam fazendo mal, todavia continuam prosperando. Imagine como Asaf olha para essas coisas. A maldade prospera, a maldade aparentemente tem valor. Olha bem, irmãos, olha o que ele diz no verso número 4: para eles não há preocupações. Se precisa comprar alguma coisa, eles têm dinheiro. Se precisa de um atendimento médico, eles não vão procurar um hospital municipal como a maioria de nós fazemos.
Por quê? Porque eles têm os melhores lugares para serem atendidos. Passam na frente dos pobres, usufruem de prioridade que não lhes pertence. E ainda Asaf completa: o corpo deles é sadio, é médio, eles são esbeltos, bonitos. Aí muitas vezes as irmãs ficam lá seguindo no Instagram as mulheres ricas e fica assim: olha que pele, não é assim? Elas não têm uma marca, elas não têm uma espinha, seus cabelos são maravilhosos. Mas quando nós vamos ver a vida dessas pessoas, não temem a Deus, mas continuam bonitas. São magras, né? Acabam de ter neném, está lá magrinho. E as irmãs de Deus, né? As irmãs da igreja. Uma peleja. Eu não sei se minha esposa está assistindo, que ela fica atarefada lá em casa, mas fica numa peleja, Alessandro. Oh, Jesus! E eu falo: acabou de ganhar neném, amor, calma, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Até ver o próximo, né? Se Deus quiser. Todavia, irmãos, o que nós percebemos é, ainda no verso 5, olha: eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, eles não têm sofrimento, não passam por dificuldades. Esta é a visão que o justo tem do ímpio, que o ímpio vai fazendo coisa ruim, que o ímpio vai fazendo coisa errada, mas no fim tudo continua dando certo para ele. Sabe lá no seu emprego? Aquela pessoa que é desonesta, passa a perna no patrão, mente, e dá o cano num aqui, dá o cano no outro lá. De repente, essa pessoa é a que recebe a promoção. Você que está indo ali na justiça, andando na retidão, ninguém olha para você. O sentimento que nós vamos tendo, irmãos, é que a maldade prospera e que vale a pena. Por isso é que os pés do salmista Asaf quase se resvalaram no caminho. O problema, irmãos, é que depois de tudo isso, o salmista completa no verso 6 que eles ficam agora ensoberbecidos porque tudo dá certo para eles. E ele diz que a soberba cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura. Olha só, lembrei da picanha aqui, Adriano. Coração brota-lhes fantasia. Tudo para os camaradas parece que é um mar de rosas. E então o justo, olhando para tudo isso, começa a entrar em desespero no seu coração. Sabe por quê? Porque enquanto esses ímpios estão dominando na terra, os seus corações agora estão se elevando para os céus. Olhe bem, o que está escrito no verso de número 9? Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, os ímpios agora não têm mais limites. Eles começam a zombar de Deus, começam a zombar do povo de Deus, começam a zombar das coisas de Deus. E a pergunta do verso 11: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esta é a pergunta que os ímpios vivem a fazer. Será que há algum conhecimento e entendimento nesse Deus que os crentes vivem a pregar? As questões, irmãos, que incomodavam o coração de Asaf e que às vezes talvez esteja também incomodando o seu coração, eu quero dizer para você que esta é a visão de um homem natural, justo, olhando para outro homem natural ímpio. Ele não é capaz de discernir todas as coisas. Quando um justo olha para o ímpio, ele só se limita a enxergar aquilo que os seus olhos veem.
O problema é que Asaf não para por aí. Em segundo lugar, agora, depois dele olhar para o ímpio, ele dá o próximo passo. Qual é o próximo passo do salmista? Ele começa a fazer uma análise da sua dor. Sabe qual é, irmão? É quando nós começamos agora a comparar o que o outro tem com o que eu tenho. O pecado da comparação talvez seja o pecado mais mortal neste caminho entre o justo e o ímpio. Observe que no início do Salmo, no verso número 3, ele diz que invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E o que é o pecado da inveja? Senão o pecado da comparação. Sabe por que comparar é pecado, irmão? Porque quando nós comparamos não apenas as coisas que as pessoas têm, mas quando nós também começamos a comparar quem nós somos com o outro, ou o que fazemos com o outro, nós pecamos porque estamos dizendo para Deus que nós somos capazes de ser igual ao outro, caso Deus nos dotasse também com as mesmas habilidades ou com os mesmos bens que o outro tem. Mas como Deus errou na sua soberania e não me concedeu aquilo que o outro tem, eu não sou capaz de ser ou de fazer como ele faz. No fim das contas, sabe o que esse pecado significa? Que nós estamos afrontando a Deus e dizendo que Ele errou. E de nos ajudar. Quantos aqui já ouviram aquela canção Sabor de Mel? Ainda bem que vocês não cantam ela aqui. Tem uma frase nessa música, não dá nem para chamar de louvor, mas tem uma frase nessa música que diz que quem viu você passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai ficar... Irmãos, nós estamos colocando Deus contra a parede e dizendo para Ele que Ele é obrigado a nos abençoar porque nós estamos andando retamente. Pecado. E o pecado da inveja, da comparação. Faz uma análise comigo agora aqui no verso de número 13. Olha como que o justo analisa a sua dor. Então o coração de Asaf começou a doer, porque tudo estava indo bem para o ímpio. Agora ele pega a sua dor e coloca a dor em evidência, dizendo: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha só o tom do justo, quando pega a sua dor e coloca em evidência. Irmão, passar por momentos de aflição e de dor, todos nós iremos passar. O que nós não podemos fazer é pegar a nossa dor, colocá-la em evidência, como se ela fosse a principal coisa que faz o mundo girar. Tem gente que gosta de dor. Eu, quando era criança, eu gostava de ficar doente. A palavra de Deus tem chegado aos nossos corações? Não, isso aí é verdade. Mas eu estou com uma dor que não sai de mim de jeito nenhum. Aí quando põe a mão na é a coluna. Não estou dizendo que dor na coluna não existe. Claro que existe. Não é, missionário? Mas aí às vezes a pessoa olha para um lado, olha para o outro e diz assim: não tem nada doendo, não, mas aqui a minha perna está inchada. Olha aqui para você ver. Pessoas que vivem supervalorizando as coisas ruins que lhe acontecem e começam a transformar a sua vida em uma terrível desgraça. E aí, irmãos, nós cometemos um outro pecado. E quando eu digo nós cometemos, eu digo de risco, tá?
Estou dizendo que nós estamos cometendo, mas estou dizendo o risco que nós corremos é do próximo pecado. Sabe qual é? O pecado da murmuração. Aí você diz assim, não, mas peraí, na Bíblia tem um monte de gente que vive reclamando. Tem ou não tem? Tem. Reclamar é pecado? Não. O que é o pecado então, pastor? Murmuração. E qual é a diferença entre reclamação e murmuração? Vou citar um exemplo aqui rapidamente. Reclamar é quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, está difícil caminhar, porque o que está acontecendo comigo está doendo muito. Eu tenho olhado para o ímpio, que é mau, não anda com o Senhor e ele prospera. O meu coração tem desejo de ser igual dele. Me ajuda, me socorre, porque isso tem me incomodado. Isso é reclamar. Sabe o que é murmurar? É quando a reclamação não tem fim. Quando a reclamação emenda uma coisa na outra, isso vira murmuração. Pode dar um exemplo? Ó, Senhor, eu estou aqui indo para minha casa, mas o Senhor já sabe, né? Quando eu chegar lá na minha casa, eu já sei a zona que vai estar. Porque os meninos já estão brigando, já estão bagunçando tudo. Ó, Senhor, não deixa eu pôr o pé para dentro. Porque quando eu puser o pé para dentro, que eu ver aquela bagunça armada, Senhor, mas eu vou virar um trem de giraia. E eu vou pegar aqueles meninos tudo. E aí quando você entra e fala assim, mas não é só os meninos não, Senhor, tem o meu marido também. Meu marido que não faz as coisas direito. E o meu marido que não resolve o problema. Sabe por que ele não resolve, Senhor? Porque o Senhor não deu um emprego bom para ele. Esse marido, se eu soubesse escolher, eu ia escolher um que estudou mais, para ganhar mais. E ele, se ele ganhasse mais, Senhor, mas essa hora eu estava viajando. Que praia maravilhosa. Vocês estão vendo, irmãos? Vai emendando na outra e a murmuração não tem fim. Pecado grave contra o Senhor. Começou falando da casa que estava no bagunça, já terminou na praia, lá na Bahia, viajando no sonho. É quando nós começamos a comparar, irmão. Sabe por quê? Porque nós começamos a achar que viver a vida com Deus é perda de tempo. Nós começamos a achar, assim como Asaf, que buscar a pureza e a santidade é tornar-se bobo. É deixar as boas oportunidades da vida passarem. E quantas vezes nas conversas informais nós já ouvimos crentes dizer, o irmão está fazendo nada para ele. Não, a partir de agora vocês vão ver quem eu sou. Vocês já ouviram isso? Agora vocês vão ver quem eu sou. Porque o irmão ali pode tudo. Toda vez que eu faço alguma coisa, vem alguém e me corrige. Vem alguém e me chama atenção. Mas do fulano ali ninguém chama atenção. Então agora vocês vão conhecer quem é o verdadeiro. Pessoas que consideram inútil viver uma vida de santidade, viver uma vida regrada. Por quê? Porque ela olha para quem está do lado, que não busca santificação, que não busca correr do pecado, e tudo está dando certo para ela. Aí ela diz, agora eu deixei de ser bobo. É assim ou não é? Foi inútil ser bom, foi inútil ser justo, foi mal planejado o meu caminho, eu poderia ter tomado outra direção. Talvez se eu tivesse aproveitado na minha juventude e não tivesse rejeitado tanto pecado, hoje eu estaria vivendo uma vida melhor. Irmão, eu quero dizer para você que nós não sabemos de nada, nós não sabemos o que está à frente do nosso nariz. Por isso é que nós depositamos a nossa confiança naquele que é poderoso, naquele que sabe todas as coisas, naquele que conhece todas as coisas. Porque se nós estivéssemos envolvidos no pecado hoje, talvez nem vivos nós estaríamos para contar a história. Mas eu digo para você, se você está aqui preservado, foi porque o Senhor te trouxe em paz, em segurança para este lugar. Grande é o Senhor e poderoso. Então, irmão, pare de colocar a sua dor como se fosse a coisa mais importante deste mundo.
Pare de colocar os seus problemas, as suas dificuldades, como se isso fosse a coisa que envolvesse a sua vida. Não é isso que deve nos mover. Não é isso que deve movimentar o nosso coração e nem nos dar a direção. Mas eu pergunto para vocês, como Asaf resolveu esse problema dentro de si? Porque é fato que ele estava dolorido, é fato que ele estava chateado, é fato que ele estava angustiado de viver uma vida com Deus. E as aflições vinham sobre ele, as dificuldades estavam sobre ele. Aqueles que não viviam a vida com Deus estavam vivendo bem, mas quem vive a vida com Deus estava vivendo difícil. O que acontece agora? O que acontece é que agora Asaf sai da realidade deste mundo visível e passa para a realidade da visão de Deus sobre todas as coisas. Sabe como ele faz isso, irmão? O verso número 17 nos conta essa história. Aleluia, Senhor. Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Até que entrei no santuário de Deus. O santuário, irmão, é o lugar de Deus. O santuário é a visão de Deus. O santuário é o caminho de Deus. O santuário é a vontade de Deus. No santuário, o meu eu é abatido. No santuário, o meu eu é anulado. No santuário, o meu eu é crucificado. A minha dor é inútil no santuário de Deus. Oh, Senhor. Enquanto nós estamos fora do santuário, a nossa dor é o que importa. Mas quando nós entramos no santuário, existe alguém que sofreu por nós. A dor do Senhor é que importa. A dor dele nos salvar naquela cruz é o que interessa. Aleluia. Quando nós entramos no santuário, nós temos que deixar do lado de fora aquilo que é nosso para receber aquilo que é de Deus. Quando nós entramos no santuário, nós temos que largar aquilo que nos incomoda para nos apresentarmos diante do Senhor. Aleluia. E quando Asaf entra no santuário de Deus, aí o Senhor abre os olhos dele para contemplar qual é a visão de Deus, porque no santuário não tem lugar para o olhar do homem. No santuário não tem lugar para os seus olhos, para os meus olhos, porque no santuário só funcionam os olhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que muitos de nós ainda estamos sofrendo e não aprendemos, irmãos? É porque estamos longe do santuário. Nós estamos longe do lugar santo. Nós estamos longe do lugar em que o Senhor e a sua presença dominam e reinam. Aleluia. É no santuário que nós vamos morrer. É no santuário que a nossa dor passa a ser inútil. Estou dizendo para você, meu irmão, quando nós queremos supervalorizar aquilo que nos dói, nós não deixamos o santuário nos mover para a visão de Deus. Sabe o que Deus mostrou para ele no santuário? Olha a parte B do verso 17. Ele diz: atinei com o fim deles. Aí está a visão de Deus sobre todas as coisas. Que visão é essa? A visão de Deus é: não importa como nós começamos, não importa o inimigo. Para Deus, o que importa é o fim. Vocês já viram a corrida de São Silvestre? Antigamente era mais famosa. Na corrida de São Silvestre, quando o sinal toca, sai aquele monte de gente correndo. Gente vestida de Batman, de Super-Homem, de Chaves, de Chapolin. Tem de tudo. Eles fazem a festa, dão um tchau para a câmera.
mas o que conta é o final. Existem pessoas que são perfeitas ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso, irmãos, aqui no livro de Apocalipse está escrito que aquele que peca, continue pecando. E aquele que é santo, continue se santificando, porque o fim está próximo, e o fim é o que importa. Meu Deus. E qual que é o fim do ímpio? Qual que é o fim dos ímpios? Asaf vai descrever para nós. Ele diz que o fim dos ímpios está nas mãos do Senhor. Verso 18: Tu, Senhor, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, enquanto Asaf estava olhando para a aparente soberba do ímpio nos dias de hoje, ao entrar no santuário de Deus, ele começa a ver os ímpios no dia de amanhã. Eles estão escorregando, eles estão tropeçando, e a destruição que virá sobre eles é certa. Agora observe, irmãos, como que Asaf se põe diante de Deus no santuário. Carregar a vida do ímpio, ele vai olhar para si. Lembra que no início ele olhou para a vida do ímpio, depois quando olhou para si ele achou que ele estava fazendo tudo errado, era perda de tempo. Agora no santuário ele olha para o fim do ímpio, vê a sua destruição e agora olha para si e olha como ele se trata. Verso de número 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Asaf reconhece o seu erro, Asaf reconhece a sua condição diante de Deus, e ele reconhece também a sua análise mal feita diante da vida. Mas sabe por que ele reconhece? Porque agora ele está na luz, agora ele está no santuário de Deus. Esse é um ponto crucial, irmãos, da nossa vida. Mas não deve ser o último. Eu conheço muitas pessoas que reconheceram seus erros e abandonaram o caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque se consideraram indignos demais para Deus. Ou seja, reconhecer que era ignorante, irracional e que estava aborrecido é um passo importante, mas o próximo passo ele não pode deixar de ser dado. Verso 23: Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Glória a Deus. Quando reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado diante do Senhor, a nossa irracionalidade diante do Senhor, isso agora tem que nos mover em direção a Ele. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Deus ainda está conosco. Não deixe a sua análise de pecado lhe destruir. Deus ainda está te chamando porque Ele te ama. E aí nós podemos chegar a esta pergunta: que mais? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Olha o verso 26, que maravilha. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Glória a Deus. Asaf era um levita. E o curioso é que os levitas não tinham terra, não tinham herança. Eles não tinham trabalho físico de plantar e colher para comer. Eles viviam dos dízimos e das ofertas que eram trazidas ao templo. E o Senhor, por diversas vezes, nas profecias, Ele diz
que os levitas deveriam se considerar tão importantes quanto os outros, porque enquanto os outros tinham a terra como herança, os levitas tinham o Senhor como a sua herança. O mundo pode estar herdando muita coisa. O mundo pode estar herdando dinheiro, pode estar herdando... A gente ouve falar tanta coisa, né, de pessoas que estão sendo beneficiadas com as mortes do coronavírus, de pessoas que receberam dinheiro, médicos que receberam dinheiro por serem contra a hidroxicloroquina. O mundo pode estar cheio de herança, mas a nossa herança não está neste mundo. A nossa herança é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Aleluias! E Ele nos recebe na eternidade. E eu digo mais para você, meu irmão, quando nós olharmos para o nosso Senhor, nós temos que enxergar que não há outro além dele, nem no céu, nem na terra, e por toda a eternidade, ninguém é maior do que o nosso Senhor. Só Ele é o nosso Deus, só Ele é a nossa herança, só Ele é a fortaleza do nosso coração para sempre. Aleluia, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, Deus. Nós ansiamos pela Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Queremos fazer, ó Deus, da Tua palavra, do Senhor, a nossa herança verdadeira para sempre. Eu quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, para nós encerrarmos a mensagem, que nós chegamos a um momento da nossa vida aqui. Se nós passamos por essas etapas como Asaf passou, nós chegamos agora a um momento que se chama maturidade cristã. Sabemos se nós estamos maduros como crentes, é quando nós passamos a olhar para a realidade deste mundo com a visão do soberano. Lado incômodo, quando as coisas estão dando certo para os outros, não está dando certo para você.